Olá, alunos do terceiro ano, vamos com mais uma aula de Geografia. A nossa aula hoje de Geografia, nós vamos falar sobre elementos naturais e culturais das paisagens. Quer nós moramos no campo ou na cidade, nós observamos no nosso dia a dia elementos que podem ser naturais ou construídos pelos seres humanos. Por exemplo, nós estamos observando aqui nessa imagem, a primeira imagem aqui, uma cidade, né? E observamos ali elementos naturais, como o rio, as árvores, né? E elementos construídos pelos seres humanos, que são ali os prédios, né? As casas. Né? Já nessa outra imagem aqui, a imagem mais da zona rural, né? Mas observamos também um aspecto cultural também. Temos, por exemplo, ali, uma casa, né? Que foi construída. Temos essa torre, que foi ali erguida, né? Para recepção de a antena. Então, tudo são elementos, né, que são culturais, presentes na paisagem ali, então, natural. Os elementos naturais numa paisagem são, por exemplo, as árvores e outros tipos de plantas que não foram cultivadas pelas pessoas. Elas nasceram, são originárias dali. Os rios, o solo, os morros, o mar, então, tudo são elementos naturais. Há paisagens nas quais existem muitos elementos naturais, como as que podemos observar em florestas. A Amazônia, por exemplo, ela que vem sofrendo com o desmatamento acelerado nos últimos anos. Então, é um exemplo, né, de uma paisagem com bastante elemento natural. Só existem elementos naturais, então, na paisagem amazônica. Os elementos da paisagem que foram construídos pelos seres humanos são chamados de humanizados, culturais ou mesmo elementos artificiais. São as casas, os edifícios, as ruas, os viadutos, as plantações, que são os cultivos ali de arroz, feijão. Também tem as pastagens formadas pelas pessoas para a criação de animais, né? Esses são elementos, são resultado da ação humana, né? De trabalho de homens e mulheres. Então, por meio do trabalho, como modifica então as paisagens. Temos aqui, algumas paisagens humanizadas, o professor colocou aqui. Temos a praça Jantonibata aqui no Bataguaçu, como que ela é modificada ali pelo homem. No decorrer do tempo, o homem vai sempre modificando então a paisagem. Temos aqui no Raporto 15, né? E algumas outras paisagens aqui, rurais, né? Que são paisagens também modificadas, né? Ou culturais ou humanizadas, conforme mencionado. Diferença entre os elementos naturais e culturais. Vamos frisar um pouquinho para vocês entenderem essa diferença. Bem, quando nós nos referimos a um elemento natural, nós estamos falando que ele foi produzido a partir das condições naturais, ou seja, ela já nasceu ali, já existia. O rio, as árvores, as rochas, as montanhas, né? Por outro lado, os elementos culturais são produzidos pelo ser humano a partir das suas necessidades com base nas características da sua cultura. Por exemplo, às vezes o homem ele viu a necessidade de construir casas para morar, né? Então ele teve que modificar aquela paisagem que antes era natural. Temos aqui, por exemplo, um rio, e ele teve que ser mudado daquela paisagem natural, construir uma ponte. Então, a forma de mudar os elementos ali que antes era natural, ele passa a ser cultural. Existem elementos, alunos, que são implementados pelo ser humano e que parecem naturais, porém não são. Um exemplo disso é a arborização das ruas e praças. Se a árvore já existe naquele local e não tiver sido alterada no período da construção da rua, ela é de caráter natural. Porém, se as árvores foram deslocadas com o intuito de serem plantadas na rua ou em praça, elas se tornam elementos culturais ou humanizados. Observamos aqui, por exemplo, essa rua, uma infinidade de árvores plantadas, né? E realmente a semelhança entre uma e a outra são iguais, é provável que ela foi, então, uma paisagem humanizada. Então, muito importante
os elementos tanto os naturais e os culturais nas paisagens que nós observamos e temos ao nosso redor no dia a dia. Podemos dizer quanto seria difícil nós convivermos num ambiente dotado apenas de um tipo de elementos. Então, a nossa cultura, ela carrega e cria a necessidade que depende de ambos para a nossa sobrevivência, tanto a paisagem cultural como a paisagem natural. Conviver na cidade sem nenhum pé de árvore, então realmente seria difícil, né? Por isso que é importante, né? Faz parte da nossa cultura, né? E a necessidade para a nossa sobrevivência. Uma atividade, eu deixei aqui para vocês a atividade 1 da aula 1, elementos naturais e culturais das paisagens. Quer moramos no campo ou na cidade, observamos no nosso dia a dia elementos que podem ser naturais ou construídos pelos seres humanos. Número 1. Observe a imagem abaixo, depois responda as questões. Letra A. Eu coloquei aqui uma imagem, né? A imagem da Nova Porto 15, né? Inclusive, né? Quais os elementos naturais estão presentes nessa imagem? Você vai registrar tudo aquilo que é naturais, né? Os elementos naturais que estão aqui. Quais os elementos culturais estão presentes nessa imagem? Vai registrar aqui também. A número 2, na sua opinião, é possível convivermos em um ambiente dotado apenas de um dos elementos da paisagem, seja ele natural ou cultural? Aí você vai estar registrando aquilo que você acha que se é possível ou não. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Desejo a todos uma boa aula.